Então, esse é o programa e podcast da Advocacia Tributária e hoje eu vou falar sobre um imposto novo, o Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido pela sigla de IBS. Lembrando que nas próximas semanas eu vou lançar a nova versão do meu curso de Advocacia Tributária, o Advocacia Tributária 2.0. Aguarde mais informações para você fazer da advocacia tributária a sua virada de mesa na profissão. E lembro ainda que o objetivo desses conteúdos é advogarmos juntos. Isso mesmo, fazemos parcerias na advocacia. Eu criei um número de WhatsApp exclusivo para parcerias na advocacia. Anote aí, deixe registrado, quando você tiver necessidade de ajuda em tributário administrativo, me mande uma mensagem. É 11 965 18 0648. Então, Masa Advocacia, o WhatsApp 11 965 18 0648. Muito bem, vamos falar então sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A reforma tributária mudou mais de 100 normas na Constituição. E, sem dúvida, as normas mais importantes dizem respeito à criação de 3 tributos. A contribuição sobre bens e serviços, que a gente vai estudar na sexta-feira, bater um papo sobre ela. O imposto sobre bens e serviços, que é objeto do nosso bate-papo de hoje. E o tal do imposto seletivo, conhecido como o imposto do pecado. Eu vou começar, então, falando sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, em uma visão geral. Lembrando que meu curso de Advocacia Tributária já está atualizado com a reforma tributária. Muito bem. Onde que está previsto o IBS? O IBS agora está previsto no artigo 156-azão da Constituição. 156-azão é aquele azão que fica entre 156 e 157, para não renumerar a Constituição, são criados agora dispositivos intermediários. Curiosamente, é um tributo, o IBS, simultaneamente estadual, municipal e distrital. Seja lá como que eles vão implementar isso. O fato é que o mesmo tributo, ele pertence ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. Eu estava lendo ontem uma crítica sobre isso, dizendo que, na verdade, o IBS seria um tributo federal, porque até a arrecadação vai ser administrada por um conselho formado em âmbito da União. Eu não concordo com essa crítica, embora ele poderia ser menos federalizado. Ele é um tributo que pertence a mais de uma esfera federativa, ele é um tributo transfederativo, um fenômeno que acontece em vários âmbitos da nossa federação, é um tributo que transcende uma única entidade federativa. O IBS, essa é a informação mais importante de hoje, ele vem para substituir o ICMS e o ISS, e será instituído por lei complementar da União. Então, a crítica que eu vi hoje falava exatamente isso. A União cria, a União cobra, e por qual razão que esse tributo seria estadual, distrital, municipal? A minha resposta é que o produto da arrecadação não ficará com a União, ficará com as entidades titulares do tributo. Daí a razão do IBS não ser exatamente um novo tributo federal, mas transfederativo de estados, Distrito Federal e municípios. O IBS ainda não foi criado, isso é importante. Ele só vai ser criado no ano de 2033, ou ele vai entrar em eficácia plena no ano de 2033. Então tem muito chão até que o IBS substitua o ICMS e o ISS. Sobre o princípio da neutralidade. Quando nós batemos um papo aqui algumas semanas atrás sobre os novos princípios trazidos com a reforma tributária, eu te disse, eu lembro bem, que o princípio da neutralidade é uma incógnita, é uma interrogação. E por quê? Porque não se sabe direito qual o objetivo do Constituinte ao inserir um princípio com esse nome. Ele é um princípio ainda vazio de conteúdo, ele é uma palavra na Constituição.
Só que a própria reforma que instituiu o IBS e o princípio da neutralidade vinculou os dois, dizendo que o imposto sobre bens e serviços, ele se sujeita ao princípio da neutralidade. Uma das interpretações possíveis sobre o princípio da neutralidade é a ideia de que o tributo deve interferir o mínimo possível dentro da economia nacional, ou seja, as alterações de tributo devem impactar o menos possível as decisões de consumo do contribuinte, né, as decisões do consumidor final. Sobre o fato gerador, gente, vocês estão percebendo que a gente não sabe tudo ainda sobre o IBS, porque ele está previsto na Constituição já, mas a reforma tributária ainda não foi regulamentada. Então, nós não temos muitos detalhes sobre o imposto sobre bens e serviços. É um problema que eu estou enfrentando para atualizar o meu curso de Direito Tributário, o livro, né? O livro que agora chama Curso de Direito Tributário, porque eu preciso, claro, falar sobre o IBS, mas nós não temos ainda muitas coisas. Então, o que eu estou te dizendo aqui são algumas das coisas mais importantes a respeito desse imposto. Qual que é o fato gerador? Nós sabemos que o IBS incidirá sobre operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. Outra regra importante que a reforma tributária reafirmou: o IBS está sujeito ao princípio da não cumulatividade. Isso significa o quê? O princípio da não cumulatividade impede um efeito cascata da tributação. Ou seja, de alguma forma, quando o IBS for instituído e cobrado, ele não poderá ter na sua base de cálculo ele próprio, o que é um problema que às vezes afeta os chamados tributos plurifásicos ou multifásicos. Quando um tributo é chamado de plurifásico ou multifásico, ele incide várias vezes sobre o mesmo item. E aí há um problema, porque se cada vez que ele incidir sobre um item, a base de cálculo tiver o próprio imposto na operação anterior, isso vai gerar uma bola de neve, trazendo um aumento muito grande para o preço final da mercadoria ou do serviço. Então, embora a gente não saiba muito ainda sobre esse novo imposto, a Constituição obriga que ele seja não cumulativo. E importações e exportações? Qual que é a regra do IBS para a tributação do nosso comércio exterior? Bem, o IBS vai seguir a regra geral da Constituição, que é: ele incide sobre importações, mas não vai incidir sobre exportações. Lembra, eu já tive a oportunidade de falar várias vezes com você a respeito desse assunto. Você deve lembrar que a lógica da tributação do comércio exterior é a seguinte: ela é pensada para favorecer a indústria nacional, de modo que toda vez que a indústria for favorecida, a tributação ela é aliviada, ela é desonerada. Agora, quando o mercado interno, né, a produção interna for prejudicada, há uma supertributação em relação àquele item prejudicial. Como as importações trazem o risco para a indústria nacional, diante do preço muitas vezes mais baixo do concorrente estrangeiro, há uma supertributação das importações. E na exportação é o contrário. Como a exportação é boa para a indústria nacional, aumenta a clientela, aumenta o lucro, há uma desoneração das exportações, razão pela qual o IBS não incidirá na exportação. Então, incide na importação, mas na exportação não. Legislação. O que a reforma fala sobre a legislação do IBS? O IBS é um tributo que tem uma chance grande de gerar uma guerra fiscal, ou seja, uma disputa entre estados e municípios. Por isso, a emenda que instituiu a reforma tributária determinou a criação de uma legislação única para o IBS.
Ao contrário do que acontece hoje com o ISS, com o ICMS, que cada entidade federativa tem a sua lei própria, a sua regulamentação própria, o que transforma o ICMS e o ISS no caos normativo, o IBS não. Ele terá uma legislação única, claro, legislação única, editada pela União. Será única e uniforme, com uma exceção. Um aspecto, somente esse, do IBS terá possibilidade de disciplina estadual, distrital e municipal, que é a fixação da alíquota. Opinião minha, pessoal, a reforma poderia, já que está criando uma legislação única, determinar também que a alíquota fosse única, evitando essas disputas tão comuns hoje entre estados e municípios, atraindo empresas para seu âmbito geográfico. Mas o fato é que a reforma disse que a alíquota pode ser definida por lei local. Repartição de receitas no IBS. A repartição de receitas vai ser administrada por um comitê federal chamado de Comitê Gestor do IBS. Esse é um ponto crucial da reforma, porque com a extinção lá em 2033 do ISS e do ICMS, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão despencar na arrecadação de tributos e o IBS vai ter que suprir essa redução drástica. Então, o que a reforma fez? Ela cria um comitê federal gestor do IBS que vai se encarregar da repartição de receitas. Normas gerais, eu já disse, vão ser definidas por uma lei complementar da União. Sujeito passivo, né, o pouco que a gente sabe sobre o devedor do IBS, diz a reforma que uma lei complementar da União poderá definir como devedor, sujeito passivo do imposto, a pessoa que concorrer para a realização, execução ou pagamento da operação, ainda que domiciliada no exterior. Que mais? Regulamentação e arrecadação. Como eu disse, a regulamentação infralegal do IBS também vai se dar pelo Comitê Gestor do Imposto. Então, o Comitê Gestor do IBS, ele será responsável pela normatização infralegal e pela arrecadação do imposto. Quanto ao lançamento, como que vai ser lançado o IBS? Ele vai ser lançado do jeito como é feito o lançamento hoje do ICMS e do ISS. Ou seja, um lançamento por homologação. O contribuinte fará a antecipação do pagamento, comunica o fato gerador, paga o tributo e manda a conta para o fisco aprovar. Se o fisco achar alguma irregularidade, comunica o contribuinte, ele complementa o pagamento. Se passar o prazo de 5 anos sem o fisco falar nada, é porque o pagamento está aprovado, homologado. Daí o nome de lançamento por homologação. E, por fim, quanto a benefícios fiscais, diz a reforma que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito, anistia, remissão, que regule exclusivamente as matérias acima, dependerá de uma lei específica. Então, todo benefício fiscal em matéria de IBS dependerá de uma lei federal específica. Então, pela interpretação que eu dou para a reforma, não poderá haver, por exemplo, uma isenção municipal do IBS ou uma isenção estadual do IBS. Os benefícios fiscais são concedidos exclusivamente pela União e, portanto, para todo o território nacional. Gente, até o momento é o que nós sabemos sobre o novo imposto sobre bens e serviços. Como eu disse, ele vai entrar no lugar do ICMS, do ISS, só que lá em 2033 é que vai se completar essa transição toda. Então nós temos tempo para amadurecer o regime jurídico desse tributo e fazer com que ele seja um tributo melhor do que o ICMS e o ISS da atualidade, que são tributos muito problemáticos. Lembro que daqui a algumas semanas eu vou fazer o lançamento da nova versão do meu curso de Advocacia Tributária, o Advocacia Tributária 2.0. O lançamento vai ser exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. Então você vai ser impactado por anúncios desse meu lançamento e aí você vai precisar entrar num grupo de WhatsApp para saber todas as informações a respeito do curso e do lançamento. Tá bom? Então aguarde, para os próximos dias eu trago mais notícias sobre esse novo curso da minha escola.
Divulgo ainda uma vez mais o WhatsApp para parcerias da advocacia, o WhatsApp da Masa Advocacia, 11 965 18 0648. 11 965 18 0648, exclusivamente para mensagens de texto. Não consigo atender ligações ou ouvir mensagens de áudio. E por fim, lembro que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. O Advocacia Tributária, o Advogue para Servidores, Advogando em Licitações, Advocacia Previdenciária, Reforma Tributária, Planejamento Tributário, LGPD para Advocacia e tantos outros cursos da minha escola. Para saber mais sobre os cursos, entre na home escoladomasa.com.br. Valeu, gente. Até a próxima, então. Até mais. Tchau.